Olá, hoje a gente vai explorar um assunto bem delicado, mas super relevante para muita gente. Como a nossa alimentação pode, sabe, influenciar os sintomas da labirintite. A base da nossa conversa aqui é um material bem completo que a gente recebeu, o Efeito de Alimentos na Labirintite.pdf. A ideia, então, é investigar mais a fundo o papel de três componentes bem comuns no nosso dia a dia: cafeína, sódio e potássio. A gente quer entender, com base nesse documento, como é que eles podem realmente mexer com a frequência e a intensidade das crises, sabe? O material indica que essa conexão dieta-sintomas é tipo uma chave para o controle. Ok, vamos dar uma olhada nisso. Pois é, a labirintite é de fato uma condição complexa, né? Afeta diretamente equilíbrio, às vezes a audição. Tudo começa lá no labirinto, essa estrutura tão sensível no ouvido interno. Entender o que pode, digamos, perturbar ou até estabilizar esse sistema é fundamental. E hoje o nosso foco vai ser justamente nos mecanismos, como a cafeína, o sódio e o potássio agem ali segundo essa fonte que a gente tem. Certo. Vamos começar então pela cafeína. Está em todo lugar, né? Do cafezinho de manhã até nos energéticos. Como exatamente essa substância, de acordo com o material, interage com o corpo de quem tem labirintite? Parece que o efeito vai além de só, despertar a gente. O material aponta por uma ação, assim, em várias frentes da cafeína que pode ser bem problemática. Primeiro, tem o efeito mais óbvio. É um estimulante potente do sistema nervoso central. Para quem já tem um sistema vestibular, que é o do equilíbrio, mais sensível, como é comum na labirintite, essa estimulação extra pode acabar amplificando a sensação de tontura, de desequilíbrio. Mas não para por aí. A análise mostra que a cafeína causa vasoconstrição. O que é isso? Ela estreita os vasos sanguíneos. Agora, imagina isso acontecendo nas artérias bem pequenas que levam sangue para o ouvido interno, uma área que depende totalmente de um fluxo sanguíneo constante rico em oxigênio. Essa vasoconstrição pode então diminuir esse fluxo para as células sensoriais do labirinto. Entendi. É como se a gente apertasse a mangueira que está regando uma planta bem delicada, né? Chega menos alimento onde precisa. E essas células do labirinto são bem exigentes, certo? Precisamente. Elas têm um metabolismo super alto, precisam de oxigênio e nutrientes do tempo todo. Qualquer redução nesse fluxo, mesmo que seja só por um tempo, pode afetar o funcionamento delas ou até causar danos, dependendo da frequência, né? O que é interessante aqui é como essa ação nos vasos se soma ao efeito no sistema nervoso. Porque, neurologicamente falando, a cafeína não só estimula, mas aumenta a liberação de neurotransmissores que excitam, tipo a adrenalina. Isso deixa a pessoa mais alerta, mas para quem tem labirintite, isso pode significar uma piora direta do zumbido, aquele barulho chato no ouvido, e também agravar a vertigem, a instabilidade geral. É como aumentar o volume de um rádio que já está com chiado, sabe? Nossa, essa combinação é complicada. Menos sangue chegando e, ao mesmo tempo, mais estímulo nervoso. Parece criar um ambiente bem ruim para o equilíbrio. De urinar mais, perder líquidos, e a desidratação, mesmo que leve, pode alterar a concentração e o volume daqueles fluidos super importantes dentro do ouvido interno, a endolinfa e a perilinfa. Eles precisam ter um equilíbrio de íons e de pressão muito, muito preciso para tudo funcionar direito. Qualquer mudança nesse balanço delicado de água lá dentro pode desestabilizar o sistema todo e, aí, ser o gatilho para uma crise. Então a cafeína ataca por três lados. Aperta os canos de sangue, aumenta o volume dos nervos e ainda mexe no nível dos fluidos pela desidratação. Quer dizer, uma tempestade perfeita para o labirinto. O material que a gente analisou lista exemplos claros como café, né? Expresso, coado, mas também alerta para refrigerante tipo cola, bebidas energéticas, chás como o preto, o verde, o mate e até chocolate amargo. Moderação parece ser a palavra aqui. Saindo um pouco da cafeína, que já vimos que é complexa,
Vamos para outro item muito falado na alimentação: o sódio, que a gente liga logo ao sal de cozinha, mas está em tanto lugar, né? Como é que o material coloca o sódio nessa história da labirintite? Olha, o sódio é essencial para a vida, claro. Ele é um dos principais reguladores do volume de líquidos no corpo e da pressão osmótica, aquela força que faz a água atravessar as membranas das células. O problema, que a fonte detalha bem, é o consumo em excesso, que é super comum na dieta moderna. Quando a gente come muito sódio, o corpo segura mais água para tentar diluir esse sódio e manter o sangue equilibrado. Se a gente conectar isso ao quadro geral, essa retenção de água aumenta o volume total de líquido circulando e, claro, a pressão hidrostática no corpo todo. E essa pressão aumentada não deixa um ambiente delicado do ouvido interno de fora, né? Os fluidos que estão ali confinados, a endolinfa e a perilinfa, sofrem um aumento de pressão também. É como encher demais um balão muito sensível. E essa pressão extra dentro do labirinto, o que ela faz na prática? Imagino que atrapalhe tudo. Exatamente. Essa pressão interna maior pode distorcer fisicamente as membranas e as células que detectam o movimento e a gravidade. Aí o que acontece? Elas mandam sinais nervosos errados para o cérebro sobre a posição e o movimento da cabeça. O cérebro recebe esses sinais confusos e interpreta como um movimento que não existe ou exagerado, e o resultado são os sintomas clássicos: vertigem, tontura, instabilidade, zumbido e muitas vezes aquela sensação de ouvido tampado, sabe? A chamada plenitude aural. É um estresse mecânico constante num sistema que precisa de estabilidade. Faz todo sentido. A descrição da pressão interna ajuda mesmo a visualizar o problema. E o material destaca uma coisa importante. Esse sódio extra muitas vezes não vem só do saleiro, né? Vem escondido nos alimentos processados. A lista inclui coisas como embutidos, salsicha, presunto, mortadela, salgadinho de pacote, fast food, aqueles caldos prontos, temperos industrializados, enlatados, conservas, molhos como shoyu, inglês, ketchup. É aí que a coisa fica realmente interessante. Notar como é fácil passar do limite de sódio sem nem perceber, só comendo essas coisas práticas do dia a dia. Ler rótulo vira essencial, né? Sem dúvida. Essa consciência sobre o sódio oculto é um ponto-chave que o material levanta. A recomendação ali nas entrelinhas é ter um olhar mais crítico porque a gente come todo dia, e além do sal que a gente põe na panela. Mas como a gente falou no início, o material não aponta só os vilões. Ele traz o potássio quase